A santa paz de Deus e a graça de Cristo Jesus esteja no vosso coração. Sou o irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Arca CCB. A intenção desse canal é de apenas louvar a Deus e de combater todos aqueles que são contra a doutrina de Cristo Jesus que é praticada na congregação cristã no Brasil, além de ensinar biblicamente sobre algumas partes ao qual a nossa irmandade tem algumas dúvidas. Estamos na misericórdia de Deus, me esforçarei em explicar tudo com bases bíblicas, nada do meu achismo ou do meu sentimentalismo. Também quero deixar claro que alguns irmãos da nossa fé e até mesmo de outras denominações estão nos ajudando a combater aqueles que têm más intenções a respeito de nós. Não estamos aqui para gerar ódio contra aqueles que falam mal da nossa igreja, mas para ensinar no amor e na paciência a todos os pensamentos errados que uma pessoa ou até mesmo algum irmão usa para contrariar a doutrina de Cristo Jesus que está na CCB. Veja os ataques do Josafá em alguns trechos do vídeo postado. E o maior engano que a congregação cristã no Brasil pode cometer contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, pessoal, abre o seu olho, vem para a verdade, sai da mentira, sai do engano. Só quem engana. Josafá, você começa alegando que o povo da CCB deveria sair da mentira. Josafá, você não sabe que continuamos a seguir os exemplos deixados na palavra de Deus. Nós não inventamos nada, damos continuidade naquilo que sempre existiu na Bíblia. E o que diz a palavra de Deus? Vamos ver? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós da Congregação Cristã no Brasil sempre estamos combatendo calúnias, mentiras, difamações vindas de pessoas mal intencionadas como você. O apóstolo Paulo também foi perseguido dentro da própria igreja. Eu acho que você não sabia disso, né? Eu acho que não. E nem por isso ele abandonou as igrejas, mas pelo contrário, sempre lutou pela verdade, sempre ensinou, sempre repreendeu e nunca quis abrir uma igreja paralela como infelizmente você tem apoiado. O apóstolo Paulo sempre obedeceu ao Espírito Santo que estava nele. Então, Josafá, quem tem que sair da mentira é você. Continuaremos vendo outras partes do vídeo em que Josafá alega contra a nossa igreja. O presidente da congregação cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola, declarando isso em alto e bom som, né? Vamos ouvir. Que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Você viu aí, irmão? Que absurdo. Congregação é a graça de Deus. Irmão, atrelado a isso, irmão, ele está dizendo que a congregação é a salvação. Porque a graça de Deus é salvação, irmão. A graça de Deus não é apenas salvação, mas a atitude que o cristão deve levar sempre com ele. Vou explicar melhor para você entender que a palavra graça de Deus possui mais de um sentido. Olha o que o Espírito Santo que estava em Paulo escreveu para nós. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Se você perceber na letrinha A, tem um acento que é uma crase. Então a gente também pode estar lendo da seguinte maneira: encomendado pelos irmãos para a graça de Deus. Isso está escrito em Atos capítulo 15, verso 40. Vai lá dar uma estudadinha para que você não fique afundando no teu canal os seus seguidores de forma errônea quando você utiliza a palavra graça de Deus, tá? Está mais do que provado que você, Josafá, não sabe que a graça de Deus pode ser entendida de acordo com como está escrito no verso, de acordo com como está escrito dentro de um contexto. A graça de Deus aqui se refere à continuação dos serviços solenes, que também envolve cultos prestados a Deus. E é isso que a CCB faz. Ela também presta serviços solenes, quando se refere a cultos a Deus. O irmão Cláudio Marsola, como qualquer membro da Congregação Cristã no Brasil, batizou-se crendo que na CCB está a salvação. A salvação não vem do homem nem da CCB. A salvação vem do Senhor Jesus Cristo, que está na CCB, e não que é da CCB. Deu para entender agora? É nisso que nós da CCB acreditamos e lutamos para preservar como sempre foi na igreja primitiva a partir do século I. Agora vou colocar um vídeo do nosso irmão Cláudio Marsola, que nunca disse que a CCB salva. Isso é papagaiada tua.
como você está falando de forma caluniosa, mas ele disse claramente que o Senhor Jesus é quem salva. A igreja que salva, o nome dela é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma instituição, ele teria nomeado uma. Mas ele disse, falando para Pedro: Pedro, eu sou a porta. Eu sou a porta que ao céu conduz. Quem quiser entrar no céu tem que entrar por esta porta, que é Ele. Outra hora ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mostrando claramente que quem quer, ou quem deseja, ou quem ficou sabendo ou teve notícia de um novo céu, para chegar no céu, tem que ir por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Viu só, Josafá, como você está errado com as suas acusações? Como você entendeu de forma errada o que foi falado durante o culto? Eu acredito que você entendeu certo, mas pelo ódio, pela ganância, a soberbia que você carrega no coração, você vai tentar sempre mudar, deturpar aquilo que foi realmente falado. Então veja que o nosso presidente da Congregação Cristã no Brasil te refutou em um vídeo e vai estar sempre te refutando toda vez que você inventar essas mentiras. Então não há problema algum em dizer que a CCB é a graça de Deus. Nunca deixaremos de crer que na CCB está a doutrina de Cristo Jesus. Então vamos entender melhor o que significa Congregação Cristã no Brasil? Vamos entender isso? Porque nem isso você sabe, né? Diz que ficou lá, mas acho que só ficava dormindo nos cultos. Pode ter certeza disso. A palavra congregação significa união. A palavra cristã significa aqueles que servem a Cristo Jesus. A palavra Brasil significa o local ou região daqueles cristãos que servem a Deus. Então, para você entender melhor, a palavra Congregação Cristã no Brasil significa união dos cristãos que estão numa região. Em qual região? No Brasil, é claro. Então, qual é o erro em dizer que na congregação cristã é a graça de Deus? Qual é o problema em dizer que aonde tem a união dos cristãos, ali está a graça de Deus? A congregação cristã da Itália, da Argentina, África do Sul, onde existir a união dos cristãos, ali existirá a salvação, a graça de Deus. Josafá, meu caro, você está querendo achar pelo em ovo, isso sim. Irmão, então não adianta, não existe homem nenhum na terra, ou religião nenhuma. Religião, irmão, se ele fala que a congregação não é uma religião, como não? Se ela tem todos os dogmas, ela tem todas as doutrinas, tem tudo. Tem culto, né? Ela tem culto, ela tem frequência, tem tudo, irmão. Tem ministros da igreja, né? Tem os seus pregadores. Então ele mente, até filosoficamente, tá? Mente religiosamente, mente filosoficamente, porque a congregação é uma religião. Primeira mentira, e ela não é a graça. Segunda mentira. Então, para os irmãos nossos da congregação, Josafá, pelo amor de Deus, quem tem a graça de Deus tem a doutrina de Cristo Jesus, que são um conjunto de regras que devemos nos esforçar em colocar em prática. Ser um cristão é ser submisso a todos os ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus. Quem assim não faz está fora da doutrina de Cristo. E nós da CCB nos esforçamos em colocar a doutrina de Cristo Jesus 100% na prática. E não 80%, não 70%, não 90%, mas 100% na prática. Quando o irmão Cláudio Marsola alega que a congregação não é uma religião, ele quis afirmar que a CCB não participa de políticas, o que fica procurando coisas terrenas. Você sabe muito bem disso, em que sentido o nosso irmão Cláudio Marsola estava se referindo. Isso quer dizer, se você realmente ia para os cultos para não ficar dormindo, né? Porque eu acho que você levava até travesseiro, não é mesmo? Pois você já fez parte da CCB. Então você deve entender.
você deve compreender como que são as narrativas, as afirmativas dentro da congregação e aquilo que nós entendemos, sempre entendemos dentro das escrituras sagradas, sempre entendemos dentro da palavra de Deus. Agora, quem está fazendo de desentendido é você mesmo. Que eles passam a acreditar, aí passa para os cooperadores e vai passando para o povo. E aí você tem um povo num sentimento exclusivista, se achando donos da verdade, um povo que se acha únicos, escolhidos, zelosos e de boas obras, né? E então eles se sentem superiores às outras pessoas. Aí você tem um... Josafá, você está sendo muito infeliz com as suas calúnias. Você está até se engasgando, acusando nós de querer ser melhor que alguém. Se a nossa intenção é de ser melhor que alguém, estaríamos divulgando todas as ajudas que sempre fizemos ao próximo. Você sabe muito bem disso, estaríamos colocando em propagandas de rádio e televisão, como outras denominações assim fazem. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 3. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Josafá, você sabe muito bem que essa parte da palavra de Deus é constantemente ensinado na CCB, como essa outra parte aqui também, em Mateus capítulo 6, no verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tudo o que nós fazemos é sempre de forma oculta. Quem deve aparecer para ser glorificado é o nosso Senhor Jesus e não o homem. Nunca procuramos ser bajulados por ninguém que foi ajudado por nós. Se alguém nos agradece, sempre falamos para a pessoa agradecer a Deus. E você sabe muito bem disso. Nós nunca divulgamos e nem vamos divulgar as boas obras que Deus sempre manda fazer ao próximo. Agora é você que tem que se explicar melhor, com essa calúnia de dizer que queremos ser melhores que alguém. Ridículo da sua parte. Isso só demonstra uma postura anticristã cheio de ódio que cega o teu ego. Então, irmão, é isso quem deveria acabar. Começando ali, no ancião presidente, tá? Porque enquanto continuar isso, irmão, ela só vai desviar cada vez mais da verdade. Isso é mentira. Isso está provado agora. Mentira e mentira. Tá, irmãos? E isso deve acabar, porque isso aqui, irmão, é desviar as pessoas da verdade. Vocês estão desviando-as de Jesus Cristo. Observa que dentro dos cultos da congregação não se fala mais o nome de Jesus Cristo. Não se fala de espontânea vontade o nome de Jesus. O nome de Jesus ele só é lembrado, irmão, nas frases obrigatórias, frases que fazem parte do rito litúrgico do culto, na abertura do culto, na hora da oração, aquelas coisas. Mas falar de livre e espontânea vontade não se fala. Eu não sei em que mundo você vive, Josafá. Se é em Marte, se é em Plutão, se é em Saturno, se é na galáxia de Órions, né? Como tem uma religião que fala que Deus mora lá na galáxia de Órions, deve ser lá que você também deve morar, né? Falar o nome de Jesus de forma espontânea é falar de qualquer maneira. E nós, a congregação, temos o grande zelo de utilizar o nome do Senhor Jesus no momento certo, e não de qualquer maneira ou de forma espontânea. Eu acho que você nem sabe o que está falando. Vamos ver no dicionário o significado da palavra espontâneo? Conforme o dicionário, aqui ao qual foi grifado, espontâneo significa alguém que faz por si mesmo. Eu grifei essa parte porque achei mais indicado dentro das Escrituras Sagradas. Agora olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 3, verso 1. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Quem é prisioneiro de Cristo vai fazer as coisas por si mesmo ou vai estar fazendo conforme a vontade de Deus? Calma aí que tem mais. João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Onde que um servo de Deus vai servir de forma espontânea? Explica para nós isso, vai. Um servo de Deus vai servir a Deus quando Deus assim o manda. E não conforme a gente quer, do jeito como a gente acha. Que é isso, Josafá? Que infelicidade sua de querer ensinar uma besteira dessa. Muito ruim de Bíblia. A única coisa que Deus nos capacitou para fazer de forma espontânea é de dar glória ao seu nome.
E você sabe muito bem que amamos glorificar a Deus. Para as demais coisas, só fazemos o que Deus manda na sua palavra, conforme ela vem nos ensinando, através do Espírito Santo. Porque assim, se nós nos esforçarmos, aí sim somos considerados servos de Deus. Aí você, Josafá, ainda vinha alegar que nós não utilizamos o nome do Senhor Jesus. Que nós só utilizamos de frases decoradas em nossos cultos. Que desespero é esse para querer falar mal da CCB? Vai lá pedir ajuda para o teu apóstolo Jair, para ver se ele consegue te ensinar a você a criticar a congregação, porque é só isso que vocês dois sabem fazer. É ridículo. Nem sei por onde dar continuidade nessas tuas falácias vergonhosas. Em nossos cultos utilizamos frases decoradas que engrandecem o nome de Deus e do Senhor Jesus a todo momento. E não fazemos isso de qualquer maneira. Essas frases decoradas de louvores fazemos de sentimento. E se isso fosse algo grave ou errado, então jamais poderíamos utilizar a oração do Pai Nosso, que também se trata de palavras decoradas, não é mesmo? Mas orando com sentimento, glorificando com sentimento, Deus assim o recebe. Não é mesmo, Josafá? Ou você ainda tem dúvidas disso? Olha só o que diz a palavra de Deus nessa parte. Vamos ver aqui, ó. Colossenses capítulo 3, verso 17. Guarda aí no teu coração, porque ele está que nem coração de pedra, ruim de querer aceitar as coisas de Deus. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você, Josafá, está tentando mais uma vez achar pelo em ovo com essas tuas falácias. Isso é papagaiada. Você está pior do que o louro José, tá? A congregação se esforça em praticar conforme está sendo ensinado dentro da palavra de Deus, conforme está demonstrado nesse verso e não fora deste verso. Meu irmão e minha irmã, o que a palavra de Deus ensina sobre aqueles que caluniam, que se voltam contra a igreja? Vejamos a palavra de Deus, Romanos capítulo 12, dos versos 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus é bem clara em deixar tudo nas mãos de Deus, e que nós como os cristãos devemos pagar o mal com o bem. Pois se fizermos como aqueles que caluniam a obra de Deus, estamos sendo iguais a eles. E nós não somos iguais àqueles que ficam contra a obra de Deus, mas somos diferentes, não em quesito de ser melhor, mas porque somos humildes, simples e porque nos esforçamos em seguir a Cristo Jesus. Siga firme na graça de Deus, onde a doutrina de Cristo Jesus é falada não pela metade, nem tão menos ensinada com interesses de próprios homens, mas é demonstrada como devemos praticar para um dia receber a vida eterna. Fique na santa paz de Deus, na graça, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.